Bom, eu vou resolver, tá, o primeiro exercício e para depois vocês seguirem como exemplo e fazer a lista inteira. Então, olha só. Aqui, esse exercício, na verdade, ele tá querendo que você indica quem é o agente redutor e quem é o agente oxidante, tá? Agente redutor, agente oxidante. Só que eu não consigo fazer, né, chegar nessa resposta se a gente não entender primeiro o que é NOx. Então, aqui a gente vai ter as reações de oxirredução, né, que são reações onde uma substância sofre redução, outra sofre oxidação. E antes disso, eu preciso descobrir o NOx de todos os elementos, tá? Geralmente, reação redox são reações grandes, tá? Às vezes tem 3, 4 reagentes, 3, 4 produtos. São reações mais complicadas, tá? Só que a primeira coisa que a gente... aliás, né? Pra gente descobrir se é uma reação redox ou não, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é procurar o NOx de cada um dos elementos que eu tenho, tá? Lembrando que eu preciso entender que antes da minha setinha eu tenho os reagentes, depois da seta eu tenho o produto. E eu vou saber se isso é uma reação redox ou não se dois elementos daqui mudar o NOx quando eles se tornarem produto. É assim que a gente descobre se a reação é redox. Se todo mundo permanecer com o mesmo NOx, não é uma reação redox, portanto, não tem agente oxidante, não tem agente redutor e assim por diante. Só lembrando que, para a gente achar o NOx, a gente precisa lembrar das regrinhas, tá? As regrinhas básicas, né? Por exemplo, hidrogênio. Geralmente, o NOx do hidrogênio nas substâncias é mais 1. Oxigênio, o NOx do oxigênio nas substâncias é menos 2, tá? Os halogênios, em qualquer substância que não tenha oxigênio, o NOx vai ser menos 1. Por exemplo, NaCl, cloro é menos 1, tá? KBr, bromo, menos 1, certo? Se tiver oxigênio, aí a história muda. Aí, normalmente, o NOx é desconhecido, a gente precisa calcular. Metais alcalinos. O NOx nunca varia, é sempre mais 1. Bom, tudo isso aqui que eu tô falando é quando a gente tem compostos, tá? Substância simples, sempre o NOx é 0. Metais alcalinos, sempre o NOx é mais 1. Lembrando que os principais é o lítio, né? O sódio, o potássio, são os principais. Metais alcalinos, terrosos, o NOx é sempre mais 2, também não varia. Ó, lembrando que os metais alcalinos, na tabela periódica, a família 1A, ou simplesmente família 1. Alcalinos terrosos, família 2A, ou família 2. Tá? O que mais que não varia? O alumínio em compostos, ele é sempre mais 3, tá? Mais 3, não varia. Zinco, nos compostos, ele é sempre mais 2. E a prata, nos compostos, é sempre mais 1, tá? Isso aqui são as regras gerais, tá? Bom, lembrando dessas regrinhas aqui, a gente vai, né, descobrir o NOx dos elementos. Geralmente, o método mais comum que a gente tem para descobrir é fazer dessa forma aqui, ó. Você tem a substância, então, por exemplo, H2SO4. Toda substância que tem 3 elementos diferentes, tá? O comum é o elemento central ter um NOx variável, então, ele não tá na regra, então eu não sei qual é o NOx dele.
eu vou usar os outros elementos, vou me basear naquelas regras que eu acabei de falar, para descobrir o NOx desse aqui, tá? Então, normalmente, a gente faz assim, ó, a gente pensa numa linha embaixo da substância, numa linha acima da substância, tá? A linha de baixo, eu vou colocar o NOx unitário. Então, por exemplo, hidrogênio. Um hidrogênio tem sempre o NOx mais um, tá? Lembrando que aqui é uma substância composta, tem vários elementos, né? Tem 3 elementos diferentes, substância composta, então o hidrogênio é mais um. Valor unitário aqui embaixo, unitário. Bom, na linha de cima eu vou colocar o total para cada elemento. Então, por exemplo, um hidrogênio é mais um, só que nessa substância aqui eu tenho 2 hidrogênios. Então, mais 1 vezes 2, eu tenho mais 2. Então, em hidrogênio, meu NOx total é mais 2. Agora, eu vou vir aqui e vou analisar o oxigênio. O oxigênio, pelas regrinhas que a gente acabou de ver, ele é menos 2. Um oxigênio tem NOx menos 2. Mas, nessa substância, eu tenho 4. Então, 2 vezes 4, 8, tá? Só que é negativo, então, menos 8, certo? Bom, quando a gente fala da formulinha do H2SO4, não existe uma carga, né? H2SO4 é uma substância que não tem carga nenhuma. Se a gente desenha, a gente escreve a formulinha do H2SO4 e não coloca nenhum valor aqui, nenhuma carga positiva ou negativa, isso significa que essa carga é zero. Então, eu vou entender que a somatório total das cargas tem que dar zero. Então, se aqui a carga em hidrogênio é mais 2, se aqui a carga em oxigênio é menos 8, esse valor que vem aqui, ó, que equivale ao enxofre, tem que ser um valor que, somado com menos 8 e mais 2, tem que dar zero. Agora, pensa. Aqui, mais 2. Mais 2. Para chegar em menos 8, eu preciso de uma carga de mais 6. Porque mais 6 mais 2, 8. Mais 8 menos 8 dá zero. Então, é dessa maneira que a gente vai descobrir o NOx dos elementos. Eu preciso das regras, tá? Para descobrir o NOx das substâncias que sempre aparecem, que não variam, para descobrir aqueles elementos que variam. Então, é o seguinte, ó, o que acontece? Aqui, no meu total, eu descobri que o enxofre é mais 6. Aí, você vai, ó, se de baixo para cima eu multipliquei, de cima para baixo eu tenho que dividir. Então, aqui é o total de enxofre. Aí, você vai vir aqui e olhar quantos enxofre tem nessa fórmula. Ah, não tá escrito nada, então é 1. Então, 6 dividido por 1, NOx do enxofre é 6. Participação do meu gato, né? Bom, agora eu vou fazer o primeiro exercício. Olha lá, ó. Geralmente essas reações são grandes, então eu escrevi ela de novo aqui, ó, tá? Pra conseguir escrever e ficar menos apertado. Então, eu coloquei ela aqui. Tudo bem? Então, usando esse método que eu acabei de fazer para o ácido sulfúrico, a gente vai usar aqui nas outras substâncias. Então, olha lá, ó. Eu tô fazendo a letra A, tá? Então, olha só. Aqui. Lembra, embaixo é o NOx real, em cima é a somatória, tá? Quando eu pergunto NOx, a resposta é a linha de baixo. Então, olha só, oxigênio, menos 2, vezes 2, menos 4. Para dar zero, o Mn, que é o manganês, então, tem um NOx de mais 4, certo? Então, meu manganês aqui é mais 4, oxigênio menos 2, tá? Vamos para essa formulinha aqui, ó. Oxigênio, menos 2 vezes 3, menos 6. Tem que dar zero porque a molécula não tem carga. Potássio é da família 1A, então, carga mais 1. Vezes 1, mais 1. Então, olha só. Aqui eu tenho mais 1, aqui eu tenho menos 6. Para dar zero, o cloro aqui tem que ser mais 5, né? Mais 5, mais 1, mais 6, menos 6, 0. Então, o cloro aqui, mais 5.
vamos olhar aqui agora, ó. Potássio, família 1A, mais 1. Oxigênio, menos 2. Hidrogênio, mais 1. Nem vou colocar lá em cima porque tem um de cada, então essa somatória aqui já dá pra ver que dá 0. Ó, isso aqui são os reagentes. Agora vamos olhar produto. Oxigênio, menos 2 vezes 4, menos 8. Potássio, mais 1 vezes 2, mais 2. Para dar 0, aqui o Mn tem que ser mais 6. Então, só tem 1 mais 6. KCl, lembra? Aqui o cloro é um halogênio, não tem oxigênio, então o óxido dele é menos 1. Potássio mais 1. A água a gente nunca vai variar, tá? Hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2, porque ó, mais 1 vezes 2 mais 2, menos 2, 0. Tá, vamos ver agora o que é que mudou. Olha lá, ó, eu tenho que o manganês mudou de mais 4, ele foi para mais 6. De mais 4, isso aqui está falando do NOx, certo? De mais 4 para mais 6, o que aconteceu com o NOx? O NOx aumentou. Toda vez que aumenta, significa que aquele elemento sofreu oxidação. Então, guarda assim, ó, aumentou, oxidou. Tá? É meio brega isso, mas, ó, guarda, ou. Então, aumentou, oxidou. Então, o que significa aqui? O manganês é o elemento que sofreu oxidação, certo? Sofreu oxidação, porque ele aumentou. Se ele aumentou, alguém diminuiu, porque sempre é o contrário. Olha só, agora vamos ver quem mais que mudou aqui. Olha o cloro. Ó, o cloro aqui, ele é mais 5. Presta atenção, ó. Ele foi para menos 1. Então, a mudança aqui do NOx foi, ó, o NOx. Ele variou de mais 5 para menos 1. De mais 5 para menos 1, o que aconteceu? Diminuiu. Diminuiu, reduziu. Lá, de novo, ó, guarda lá, ó, diminuiu, reduziu. Então, eu vou entender o quê? O elemento cloro sofreu redução, enquanto que o elemento manganês sofreu oxidação. Então, agora a gente vai fazer um esqueminha aqui, ó, para não se perder. Vamos ver, ó. Manganês sofreu oxidação, tá? Se ele sofreu oxidação, qual que é a substância que ele tá fazendo parte? MnO2. Então, se ele sofreu oxidação, então a substância da qual ele faz parte vai ser o agente redutor. Sempre ao contrário. O elemento que sofre oxidação faz parte da substância que é o agente redutor. Eu vou entender que agente redutor é aquele que induz a redução do outro, né? Quem que é o outro? O outro é o cloro. Olha lá, o cloro sofreu redução, então esse provocou a redução dele, certo? Bom, então eu já tenho esse daqui. O que mais que aconteceu? Ó, cloro. O cloro, ele sofreu, olha lá, o cloro, ele sofreu redução. Sofreu redução. Qual que é a substância que o cloro faz parte? KClO3. Então, o KClO3 é a substância que a gente vai chamar de agente oxidante. Então, ó, se o cloro sofreu redução, o KClO3 provocou a oxidação do outro. Quem que é o outro? É o manganês, certo? Então, é assim que é para fazer esses exercícios aqui.